Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Esse vídeo, meus irmãos em Cristo, ele faz parte da playlist Bereanos Análise. E os bereanos, meus irmãos, eles eram conhecidos no livro de Atos como nobres, pois eles estavam examinando tudo à luz da palavra de Deus, a pregação de Paulo e de Sila. Assim, se nós quisermos sermos nobres, devemos seguir o exemplo desses homens que foram mencionados na palavra de Deus. E nesse vídeo eu quero analisar também e trazer uma exortação a uma figura pública muito conhecida que é Yuji Tamashiro. Quem não conhece o Yuji do Bom Dia e Companhia, que atuava juntamente com a Priscila Alcântara no SBT, e esse mesmo Yuji, anos para cá, tem apresentado atitudes diferentes em relação à fé cristã e uma maior aproximação à fé evangélica. E devido à sua posição religiosa, muitos jovens já utilizam ele como uma figura, uma referência ou alguém para eles se inspirarem. E você deve estar se perguntando, por que comentar sobre Yuji Tamashiro? Porque ele é uma figura pública e não privada. Figuras públicas devem ser exortadas publicamente porque eles influenciam pessoas publicamente. E Yuji Tamashiro, por exemplo, ele participou de uma das festas que até ímpios, meus irmãos, ímpios classificaram como surubão da GK, uma youtuber muito famosa aqui no Brasil. E surubão é um termo muito vulgar, utilizado para se referir sexo, orgia, pessoas quase nuas. E muitos youtubers e famosos estavam lá. E eu quero trazer duas exortações bíblicas para a vida desse menino. E como eu gostaria, meus irmãos, que esse vídeo chegasse até os ouvidos dele e que o Espírito Santo levasse ao coração dele com uma conversão genuína. E a primeira exortação, meus irmãos, é o abandono do mundo. E a segunda é o jugo desigual que ele está vivendo nesse relacionamento com a menina chamada Camila. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar, será que é lícito um cristão participar de festas que até pessoas ímpias classificam como um surubão? E a resposta direta e sem rodeios, sem nenhuma enrolação, é que não é lícito. E depois de receber muitas críticas, ele se justificou no vídeo que ele estava lá para pregar o Evangelho. Confira o trecho desse vídeo comigo. Queria dizer para vocês que passei os dias aqui em Fortaleza no aniversário da GK. Aqui, ó. Vim acompanhar a Camila. E, mano, muitos directs, muitas mensagens, muitas coisas, pessoal falando, é falso crente, o que aconteceu com o Yuji. Mano, eu não bebi, eu tava com a minha mulher, tô entendendo a minha missão, eu tô entendendo que se Deus me colocou aqui, no meio desses artistas, me colocou aqui, no meio da loucura, no meio do bagulho, eu tenho que ser 3 vezes mais forte. Eu tenho que ser 3 vezes mais forte para continuar servindo ao meu Deus, para eu continuar firme, para eu continuar caminhando. E antes de irmos diretamente ao estudo, Yuji já mencionou que pessoas julgaram ele. E a nossa geração, meus irmãos, não gosta de julgamentos, não gosta que ninguém nos critique, nos corrija quando nós estamos errados. O famoso me deixe pecar em paz e não me corrija. Aliás, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre o julgamento segundo a palavra de Deus. E o vídeo, meus irmãos, eu vou deixar fixado nos comentários, caso você ainda não tenha assistido. E tendo dito isso, vamos analisar agora o primeiro ponto. Nós devemos corrigir as pessoas com sabedoria, pois a vida cristã é uma caminhada que exige um crescimento, renúncia e porta estreita. Temas que dificilmente são tratados na maioria das igrejas modernas. E novos convertidos como Yuji, meus irmãos, de imediato não captaram essa mensagem de Cristo tão rapidamente, principalmente quando se congregam em igrejas que não enfatizam a importância desses temas. E o ponto de referência que eu queria usar para esse estudo é a igreja de Corinto. Mas por que a igreja de Corinto seria uma referência? Porque essa igreja, podemos dizer que o maior problema dela era o mundanismo. A maioria dos cristãos, eles não conseguiam deixar de maneira consistente a sua conduta antiga, egoísta, imoral e pagã,
foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse a eles para corrigir o mundanismo na igreja. E a cidade de Corinto, por exemplo, tornou-se tão corrupta moralmente que seu nome virou um sinônimo de depravação. Era corintianizar, representando imoralidade, libertinagem na cidade, acompanhada de muita embriaguez. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao 10, o apóstolo Paulo listou alguns dos pecados específicos pelos quais a cidade de Corinto era caracterizada, e esses pecados também faziam parte da vida de muitos cristãos dessa igreja. E, infelizmente, alguns dos piores pecados eram ainda encontrados entre certos membros da igreja. Mas o mais interessante da carta de Coríntios, que Paulo sempre se dirige à igreja de Corinto como irmãos. A palavra que ele utiliza em grego é adelphos, que é traduzido como irmãos, se referindo à assembleia, à comunidade da igreja cristã, que é utilizado por Paulo 35 vezes só no primeiro livro de Coríntios. Paulo amava chamar os coríntios de irmãos, apesar de todo o pecado, carnalidade, mundanismo que tinha na igreja. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós somos duros no julgar, mas esquecemos do carinho pastoral que nós devemos ter com as pessoas. Um carinho cristão de repreender com amor, do que dizer, por exemplo, para a pessoa que ela é filha do diabo, que a pessoa não é convertida. A repreensão, meus irmãos, pode ser dura, mas que ela venha acompanhada de muito amor. E o apóstolo Paulo explicou isso na sua carta ao seu filho amado Timóteo na fé. Confira o trecho bíblico comigo. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. E o primeiro ponto é destacar que a pessoa que se converteu verdadeiramente, meus irmãos, ao Evangelho, está em um processo de moldagem por Deus. Aquele que começou a boa obra irá completar. Paulo escreveu isso no livro de Filipenses. Nós não podemos esperar que um neófito como Yudi tenha atitudes de um cristão maduro que caminha com Cristo há 15, 20 ou 30 anos. E, infelizmente, muitos falham nisso. Eu mesmo, meus irmãos, comecei a minha vida cristã com 15 anos e hoje eu estou com 27. E eu confesso aos irmãos que eu já tive fases terríveis na minha vida cristã quando eu era mais jovem. Quando eu tinha 17 anos, eu usava maconha e ia na igreja. E também usava a mesma justificativa do Yudi para ir em festas profanas. Tudo com a desculpa para os meus líderes que eu estaria evangelizando as pessoas, que Deus estava me usando. E no final, o que aconteceu comigo? Quedas atrás de quedas. Eu creio que Deus me moldou muito, meus irmãos, com muita paciência e amor, é que eu estou amadurecendo cada vez mais na fé cristã. E depois de ter comentado um pouco sobre a minha experiência espiritual de conversão, nós não podemos aceitar também que um cristão genuíno não produza bons frutos. Nós devemos evitar dois extremos, que são julgamentos severos e passar pano para o erro. E muitos da igreja moderna gostam de passar pano para as coisas erradas. Tendo dito isso, meus irmãos, e a mensagem que eu quero entregar para o Yudi Tamashiro é o abandono das práticas mundanas. Paulo escreve no livro de Romanos que nós não devemos moldar a nossa mente com esse presente século. Veja o texto bíblico comigo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra em grego, que é traduzida como não vos conformeis, mas transformai-vos, está no imperativo em grego. E se você não está familiarizado com as línguas originais, o imperativo ele traz o significado de uma ordem a ser obedecida. Isso não quer dizer que Paulo está dando uma opção. Paulo está dando uma ordem aos cristãos que não devemos moldar a nossa mente com esse presente século caído. Porque o sistema, meus irmãos, desse mundo é governado por Satanás.
Jesus fala que Satanás, por exemplo, é o príncipe desse mundo. E o apóstolo Paulo explica essa realidade em Efésios, no capítulo 2, que Satanás é o príncipe da potestade do ar, que já está atuando nos filhos da desobediência. Nesse sentido, o mundo é governado por 3 influências malignas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O prazer, o lucro, o poder, a promoção pessoal. E o cristão deve ter a mente renovada para a verdade da palavra de Deus, renovando a nossa mente. Então não é lícito que um cristão use como desculpa que foi evangelizar em uma festa cheia de orgia, promiscuidade, e isso não cola para ninguém. E eu não vejo problemas em manter, por exemplo, amizade com pessoas incrédulas, porém essa amizade deve ter limites. E também nós devemos recusar esse tipo de festas e aproveitar outras oportunidades, porque quem dá oportunidades é Deus, e não uma festa cheia de orgia, promiscuidade, e ele poderia cair em tentação. E o Yudi mencionou que Deus colocou ele, meus irmãos, para estar no meio disso tudo. Você acredita? E ele precisa ser mais forte. Será que nós encontramos isso na Bíblia? Que nós devemos, por exemplo, ficar flertando com o pecado até saber quando nós podemos resisti-lo? José, por exemplo, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele não ficou brincando com ela, ele fugiu, saiu fora. E quando Davi, por exemplo, cobiçou Batseba quando ela estava tomando banho, o que aconteceu? Ele caiu em adultério. Foi apenas um olhar, meu caro Yudi. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu dessa maneira, o que esperar de você que iniciou a caminhada cristã agora, que é um neófito? E isso é tolice pura, Cariúde, estando exposto a cenas de nudez, mulheres passando à sua frente quase nuas, até os ímpios, como eu ressaltei anteriormente, meus irmãos, que comentaram, falaram que foi uma orgia, e ser amigo do mundo, de pessoas incrédulas, que são governados por Satanás, é ser inimigo de Deus. Olha o que o Tiago escreveu a respeito disso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Tiago, irmão de Jesus, está fazendo uma alusão ao Israel do Antigo Testamento, quando eles estavam adorando e idolatrando outros deuses, como um ato de adultério, pois eles estavam traindo Deus que resgatou eles. Assim, meus irmãos, ser amigo do mundo, ou seja, desse sistema caído, quer seja feminismo, nazismo, comunismo, LGBT, ou qualquer que seja a ideologia contrária à fé cristã, é traição contra Deus. A nossa lealdade deve ser a Cristo, quer custe a nossa reputação, seguidores, like, fama, dinheiro, principalmente a nossa vida. E como muitos já sabem, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E Paulo falou isso para a igreja de Corinto. E muitos comentaristas mencionam que esse pode ter sido o slogan dos habitantes da cidade de Corinto, para dizer que tudo era permitido, não existia regras. E Paulo usou esse trocadilho da cidade em suas cartas para a igreja. Os coríntios estavam abusando da graça de Deus para cometer práticas pecaminosas, como práticas sexuais, e esses pecados estavam dominando as pessoas. E esse era o cenário da igreja de Corinto. Por isso que é importante que os cristãos, os novos convertidos, eles captem essa mensagem imediata, pois o mundo que outrora nós amávamos, agora nós devemos fazer de tudo para não se associar com a obra das trevas, com o pensamento dos incrédulos que estão escravizados com Satanás, principalmente com festas com teor de promiscuidade, pois tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E a segunda exortação é bem rápida, é o relacionamento do Yudi com a Camila. Nesse trecho do vídeo, meus irmãos, que eu separei, o Yudi mencionou que foi acompanhar a Camila nessa festa. Meus irmãos, as escrituras são bem claras a respeito do julgo desigual. E Paulo escreveu isso na carta de Coríntios, nessa igreja, que também era mundana. Veja o texto comigo. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê?
E o contexto dessa passagem se refere a separar a religião cristã da religião pagã. E esse texto não está se referindo diretamente ao relacionamento de um crente com uma pessoa incrédula para casar, mas pode ser aplicado também ao matrimônio. Que comunhão tem pessoas que vivem na luz e outras pessoas nas trevas? Isso também não pode ser aplicado ao relacionamento conjugal de uma pessoa cristã com um ímpio? Já imaginou, por exemplo, a cena de um cristão casar com uma pessoa satanista? Ou uma pessoa cristã casar com uma pessoa muçulmana? Que comunhão, que harmonia existe nisso? E não existe harmonia nenhuma. E aplicando esses princípios ao relacionamento entre amigos e pessoas que querem se casar, esse texto pode se aplicar sem sombra de dúvidas ao matrimônio. Quando uma parte do casal quer ir para a igreja e a sua mulher incrédula lhe convida para participar da farofa da GK, isso tem alguma harmonia? Casar com incrédulos não traz harmonia para o relacionamento. E olha, outro exemplo que eu lembrei quando eu era mais novo, e eu também caí nesse erro, pensando que eu ia converter uma garota que eu gostava e ela acabou prejudicando a minha caminhada com Cristo, meus irmãos. Eu comecei a deixar de ir na igreja para ver ela, para evangelizá-la. No final das contas, só foi arrependimento e a minha vida espiritual foi ficando cada vez mais de lado. E hoje, por exemplo, eu sou casado com uma mulher crente, uma mulher em Cristo, que tem um excelente testemunho. E isso tem contribuído para o meu crescimento espiritual, graças a Deus. E então, meu caro Yudi, essas são as duas exortações para você. Repense o seu relacionamento com o mundo e a amizade com esse mundo caído. E se hoje a sua namorada Camila não é ainda uma crente em Cristo, repense o seu relacionamento e termine-o. Se Cristo a chamá-la, abrir os olhos, converter o coração dela, verdadeiramente vocês dois poderão caminhar juntos. Mas, meu caro, se você quer ser um crente hoje e está convicto, abandone essas coisas do mundo, termine o seu relacionamento, faça tudo para a glória de Deus, mas tire tudo que atrapalha a sua vida espiritual. Se verdadeiramente a pessoa se converter, continue o relacionamento. Mas hoje, a orientação, segundo a palavra de Deus, termine esse relacionamento o mais rápido possível. E essa foi mais uma análise aqui no canal. Que essa mensagem, se for da vontade de Deus, que chegue até o Yudi. Porém, se ela não chegar, meus irmãos, será mais um estudo que vai abençoar os irmãos em Cristo sobre abandonar as práticas do mundo e o jugo desigual no relacionamento. E não se esqueça de comentar, deixar o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E que essa mensagem não possa somente entrar nos seus ouvidos, mas que o Espírito Santo também leve aos seus corações.